com Janes, que já passou pela experiência de preconceito na sua infância, e hoje vamos entrevistá-lo para saber um pouco de sua história. Janes, bom dia. Bom dia. Como foi o bullying que você sofreu? A partir dos 12, 13 anos, eu comecei a crescer, o famoso esticão, e eu era absurdamente magro. Então tinha pescoço muito grande e nariz muito grande. E os buracos do nariz muito grandes também. Então isso era motivo de chacota, de risada entre as pessoas. Isso incomoda muito, porque a gente está numa realidade que a gente não sabe ainda lidar com ela, principalmente lidar com o próprio corpo. E às vezes aquilo que é incômodo para a gente acaba sendo motivo de riso para algumas pessoas. Como isso afetou e afeta a sua vida até hoje? No princípio incomodou um pouco. Depois eu comecei a aprender a lidar com isso. Primeiro eu era muito tímido e eu comecei a fazer teatro, comecei a sempre me empenhar para apresentar trabalhos e tudo mais, para vencer um pouco a questão da timidez. E depois eu comecei a pegar essas coisas que me faziam sofrer e dei um jeito de tentar transformar isso a meu favor, em algo positivo. Por exemplo, com relação ao nariz. Não tem como, quem tem o nariz grande não tem outro jeito. E aí eu comecei a pegar coisas muito interessantes. Por exemplo, as grandes pessoas da antiguidade, os grandes pensadores, as pessoas que fizeram coisas interessantes, todas eram muito narigudas. Então eu comecei a usar essa questão do nariz, que as pessoas pegavam para me zoar, e até hoje zoam ainda, acabou se tornando algo legal, que eu começava a brincar, olha, sinal de que eu sou inteligente, as pessoas inteligentes são narigudas. Então eu comecei a reverter esse fato. A questão de ser muito pescoçudo. Eu não sei porquê, acho que foi melhorando, eu nem me acho tão pescoçudo mais assim. E na realidade eu acho que a coisa mais interessante é a gente conseguir transformar as coisas que nos são incômodos em algo que nos faça rir. Eu aprendi um ditado que eu amo. Dizem que as pessoas mais felizes são as pessoas que conseguem rir das próprias dificuldades, dos próprios erros e até mesmo dos próprios fracassos. E eu faço muito isso para evitar um pouco sofrer. Você lembra como você se sentia quando você estava sofrendo preconceito? Sim. Por sorte não durou muito. Eu tive pessoas muito bacanas perto de mim que me ajudaram. Eu penso que a pessoa que sofre algum preconceito e ela fica só guardando para si, ela deve sofrer muito. Quando essas coisas começaram a me incomodar, eu procurei a pessoa que eu devia procurar. Procurei minha mãe. Minha mãe, de uma sabedoria muito grande, me deu orientações. Não só para que eu não sofresse, mas que eu aprendesse a começar a lidar com essas coisas. E que isso era parte da minha vida e que seria um momento. E que eu teria que aprender a lidar com isso, porque na vida da gente muitas coisas vão incomodar. Então, eu não sofri muito, mas eu me lembro que no início isso me chateava bastante, ao ponto, teve uma época que eu não queria ir estudar, eu não queria ir para a escola. E foi por isso que minha mãe se aproximou, percebeu, se aproximou de mim e eu acabei falando para ela. E a partir de então as coisas começaram a ganhar um novo rumo, mas eu também dava ouvidos à minha mãe. Tudo que ela me falava, eu prestava bastante atenção e tentava colocar em prática, porque é incrível como as mães conseguem falar as coisas certas na hora certa, mesmo que às vezes pareçam meio chatas. Que recado você passa para as pessoas que já sofreram ou ainda sofrem bullying? Primeira coisa, busquem pessoas sábias. 90% das pessoas que tiverem pelo menos o dobro da sua idade será uma pessoa que terá grande sabedoria para poder te ajudar, se ela tiver o mínimo de consciência do mundo e das coisas ao redor. Tem gente que não dá conta de ajudar, só quer partir para a ignorância. Se você quer de fato resolver o problema, haja com inteligência. Não existe bullying que suporta a inteligência atuando. Se a gente for inteligente, a gente consegue vencer todas as dificuldades. Só que quando a gente não é inteligente, a gente quer resolver um problema agindo da mesma forma que o problema. E não tem jeito. Se alguém te empurra, você empurrar de volta, não vai ser assim que você resolve. Agora, se alguém te empurra e você sair da direção dele, ele vai passar direto. Então, se você quer resolver alguém que está te agredindo de alguma forma, um problema com alguém que age dessa forma, não agrida, haja com inteligência. E ele vai fazer papel de idiota. E é assim que se resolve não só o problema de bullying, mas muitos outros problemas na vida da gente. Hoje em dia você sente raiva dessas pessoas que te agrediram? Foi muito importante para o meu crescimento, principalmente naquele momento, 12, 13 anos, 14. Essas pessoas me ajudaram muito a crescer. Curiosamente me ajudaram. Me ajudaram a lidar com um sentimento meu que eu não sabia lidar. É o sentimento, às vezes, de derrota.
É bom a gente se sentir derrotado de vez em quando. O problema é quando a pessoa se sente derrotada e acha que então tem que desistir. Não. Agora, quando a gente se sente derrotado e percebe que tem que fazer alguma coisa para melhorar, isso sim é incrível. E eu fiz. E cresci demais. E agradeço por essas coisas terem me acontecido. Foi muito bom isso ter me acontecido. Você já praticou bullying? E que recado você deixa para as pessoas que praticam bullying? É possível que eu já tenha praticado, sim. Infelizmente. Até por uma questão de ignorância. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: a maioria das pessoas correm o risco de praticar bullying por não serem atentas, ou por querer fazer gracinha, ou querer se achar bom, ou querer aparecer como popular, e aí acaba talvez machucando pessoas com isso. É muito simples saber se a gente faz bullying. Fiz uma brincadeira, todo mundo achou legal, e a pessoa que eu fiz a brincadeira achou também ótimo. Fiz a brincadeira, notei que algumas pessoas não acharam ela legal. E principalmente se a pessoa que eu brinquei não gostou, é o sinal de alerta. É porque certamente só tem um bobo ou dois rindo de verdade, ou então mais um ou outro que não querem me deixar sem graça e aí dão aquele sorrisinho disfarçado. Acho que é fundamental que a gente tome cuidado a isso, porque é muito complicado quando a gente é posto em evidência de um modo negativo. E boa parte das brincadeiras que nós fazemos, colocamos as pessoas em evidência de um modo negativo, faz com que as pessoas sofram. E boa parte das vezes nós sabemos que estamos fazendo isso. E é de uma covardia, é de uma vergonha extrema quando a gente faz isso. É decepcionante estar perto de pessoas que fazem isso. O que você acha que precisaria em nosso país para que a discriminação não fosse algo tão recorrente? A gente assumisse os próprios erros. Regra não foi feita para os outros. Regra é feita para mim. Eu assumo a regra. Regra se conjuga sempre na primeira pessoa. Eu cumpro. Eu tenho que cumprir. É ridículo. Acho que só o Brasil tem essa coisa idiota de que a gente acha que a regra é para os outros. Esse faça o que eu falo, não, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é ridículo, isso é absurdo. A gente vê coisas, pais às vezes falam para o filho para falar a verdade, aí toca o telefone, é fulano, fala que eu não estou. Peraí, fala para falar a verdade, mas ensina a falar a mentira. Parece que a gente acha que pode burlar a regra, que pode mentir, que pode dar o cano nas pessoas. Então começa por aí. Quando a gente faz isso, a gente não respeita o espaço do outro. E a gente acha que o outro é qualquer coisa. E por isso que a gente discrimina, por isso que a gente quer passar por cima, por isso que a gente acha que o outro é inferior, porque ele mora na favela, ou porque ele gosta desse estilo ou daquele de vestir. Então a gente tem que superar isso. E a gente precisa, antes e acima de tudo, nós temos que ser menos ignorantes, nós temos que ler mais, nós temos que conhecer mais das coisas e nós temos que ser mais honestos e mais verdadeiros com o que nós falamos. O dia que nós começarmos a fazer isso, o Brasil vai se transformar no melhor país do mundo, vai se transformar num paraíso. O Brasil é maravilhoso, mas nós brasileiros somos de dar vergonha com muitas ações nossas. Essa foi a nossa entrevista com Giannis, onde ele pode compartilhar um pouco da sua experiência com preconceito. Espero que vocês tenham gostado e que todos tenham tirado uma lição desse vídeo.